A turma da segunda série, Escola Pequeno Príncipe, olha eu aqui, professora Marla, vamos trabalhar nosso conteúdo de forma remota devido ao isolamento social, vamos respeitar o momento até passar essa pandemia. Então, todos juntos no capítulo 3, aonde vai falar sobre população, estrutura econômica e trabalho. E por meio dele nós vamos compreender as relações entre a população, o mercado de trabalho e as diferentes formas também de trabalho no mundo todo. E o nosso primeiro tópico fala sobre as transformações do mundo do trabalho. O que seriam essas transformações no mundo do trabalho? É isso que a gente está vivenciando agora, de forma online. As novas tecnologias de informação, elas passaram a nortear caminhos para que a gente possa encontrar o outro, tá? Então, essas novas tecnologias de informação, de automoção, formas de comercialização atingem, embora de modo diferenciado, o mercado de trabalho de todos os países do mundo. E essas mudanças acarretaram a redução progressiva no número de empregos. Por quê? Porque as pessoas que não se qualificam, que não se qualificaram, que não voltaram a estudar de forma técnica, não vão conseguir acompanhar essa tecnologia que está aí a todo vapor em todos os lugares, em todos os países do mundo, não só no mundo subdesenvolvido, mas também no mundo desenvolvido que foram lá praticamente que deram o ponto inicial para o grande desenvolvimento dessa tecnologia. E essas transformações faz com que as pessoas ela entrem em dois grupos de trabalho, a população economicamente ativa e economicamente inativa, PEA e PI. O que vem a ser a PEA? Quem faz parte da PEA, professor? Pois bem, fazem parte da PEA tanto os ocupados, que estão empregados, como aqueles desocupados à procura de empregos, tá? E a população economicamente inativa é aquela população que não trabalha, que, como as donas de casa, tá? Estudantes, aposentados, presidiários, doentes, pessoas inválidas que vivem apenas também de uma pequena renda, tá? Como considerados assim autônomos, mas eles não são contribuintes. Então, a população economicamente ativa está à procura de emprego, tá? Estão empregados, têm carteira assinada, eles se mantêm nessa classificação. E o inativo é aquele que não trabalha de forma nenhuma, tá? Ou então está totalmente desocupado. E em relação à distribuição da população economicamente ativa, né, pelos setores de economia, nós temos aí destaques para alguns países, tanto desenvolvidos quanto para os países subdesenvolvidos. O Brasil tem grande destaque aí de uma população economicamente ativa no setor primário, que é o carro forte do nosso país. A agricultura, em segundo, terciário, depois entra a industrialização. E o número de desemprego, professora? Atualmente, nos dias de hoje, devido a essa pandemia, o número de desemprego realmente aumentou, tá? Isso é algo que veio pegar todo mundo de surpresa, porque tivemos que fechar o comércio, muitas empresas tiveram que fazer acordo com seus funcionários para manter uma certa relação de trabalho. Mas em medida, tá? O nível de emprego é considerado uma medida principal para a saúde da economia. Porque se o nível de emprego vai bem, muitas pessoas estão empregadas, a economia vai bem. Se o número de desemprego cada vez aumenta, a situação do país então tende a piorar. E existe muitas pessoas à procura de mercado de trabalho. E situações graves de desemprego têm efeito direto na sociedade, principalmente na economia, porque podem gerar em determinadas situações um ciclo prolongado e ascendente de pessoas desocupadas. Tá? Com relação ao mundo, desemprego mundial, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2013 existiam mais de 202 milhões de desempregados no mundo. E esse número de desempregados, maior parte, ou seja, um terço de desempregado mundial, afeta aí os jovens entre 24 e 30 anos, porque quando saem da universidade, eles não têm muita facilidade a ingressar no mercado de trabalho, porque muitas empresas preferem o quê? Profissional com experiência. Então, entre 24 e 30 anos, são o grupo de jovens mais afetados em relação ao desemprego mundial. No Brasil, na década de 80, década de 90, teve baixo crescimento aí no emprego. E só a partir do século XXI foi que o país retomou o crescimento econômico em uma conjuntura com a balança comercial favorável. Então, quanto mais cresce o nível de exportação, mais pessoas estão trabalhando.
Nesse período, a taxa de desemprego caiu bastante. Isso foi muito bom no século XXI, tá? Mas agora, nesse momento que a gente está vivenciando, a gente está acompanhando as taxas de número de desempregados, não é só no Brasil, é no mundo todo, principalmente nos países ricos, afetando a economia dos países ricos, afeta a economia também dos países pobres, tá? E economia informal. O que vem a ser, professora? Economia informal são aquelas pessoas que trabalham como autônomos, como voluntários, que procuram fazer uma renda, né, que vá atender às suas necessidades básicas. E temos muitas pessoas que vivem nessas condições de trabalho informal. Agora, isso não é bom para o governo, porque o governo não consegue monitorar essas pessoas, porque não tem como acompanhar se elas estão sendo contribuintes ou não. O que o governo contabiliza são as pessoas que são contribuintes. E existe também a economia subterrânea, que ela envolve uma gama muito extensa de atividades, desde o comércio ambulante, oficiais de fundo de quintal, tá? O mercado de negro, o mercado de narcotráfico, até mesmo a prostituição. E os países subdesenvolvidos são os países que mais respondem pela economia informal. Aí entra a terceirização. O que é a terceirização? Ela trata do processo que envolve a contratação de outra empresa para o fornecimento de determinado tipo de mão de obra para a manutenção do ambiente de trabalho. Ela vai fazer a ligação direto com o empregado, o empregador e o empregado. Essa é a terceirização. E os países subdesenvolvidos foram eles realmente que tomaram a ponto iniciativo para achar que a terceirização seria melhor no momento que tivesse aí nessas relações de mudança de trabalho. E é o caso das multinacionais, que subcontratam fábricas de outros países para a produção de suas mercadorias, com o objetivo de diminuir, inclusive, vários custos. E a gente vê e percebe essa terceirização no que a gente está vivenciando agora. O número de máscaras, né, para as pessoas se cuidar na pandemia do Covid-19, no Brasil, acabou. Por quê? Porque quem produz essas máscaras é a empresa terceirizada lá na China. E aí a gente já tinha esse contrato com essa parceria. E a China faz parte do nosso mercado, porque entra dentro do bloco econômico dos BRICS. Então a terceirização, ela realmente passa a oferecer serviços prestados para outras empresas, tá? Isso é muito bom, porém tem também o lado ruim, que muitas empresas terceirizadas, eles não oferecem proteção trabalhista, tá? E muito menos os incentivos fiscais, eles são generosos. A gente vai parar por aqui. Vamos desenvolver a atividade da página 55, tá? E eu vou aguardar vocês no plural para a gente continuar o nosso conteúdo e fazer o nosso tira dúvidas. Um grande abraço e saudades a todos.